Vou mesmo desistir deste mundo aço, já chega para mim, será que é isto mesmo que eu devo fazer? Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Spirai e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Como vocês viram, há um tempo atrás eu lancei um vídeo no qual ainda tinha a minha Ibiza 6L e eu falei que uma das coisas que me levou também a querer vender o carro era um pormenor dentro de vários, que era o mundo tóxico do aço. Fiz um vídeo sobre isso, deu até bastante que falar, bastantes comentários, muita gente não entende a minha perspectiva, outros entendem, e muita gente leva as coisas para os lados negativos como nem tem que levar. Malta, hoje vamos falar um pouco sobre isto, está um frio do caraças, estou aqui, o mar lá atrás está muito agressivo e um vento do caraças. Vamos para dentro do carro mais uma vez para conversarmos, depois temos algumas coisas a falar e é uma das coisas que eu gosto de falar com vocês. Bora lá. Desistir disto do mundo dos carros é uma coisa que, se já me passou pela cabeça, sinceramente, já. Se faz sentido? Nunca. Porque quem gosta disto é uma coisa que um gajo, tipo, isto é aquela coisa, tipo, um gajo ama algo, não vai deixar de gostar de algo de um dia para o outro. E isto é uma cena que em mim corre simplesmente. O mundo dos carros, em mim, jamais irei deixar. É a minha maior paixão da minha vida, é o mundo dos carros. E muita gente entendeu que, por aquele vídeo que eu fiz sobre o mundo tóxico do aço, significa que eu ia deixar o mundo dos carros. Mas não, meus amigos, nada disso. Não é para me desfazer de um carro que me desfiz da 6L, que significa que eu deixo de gostar de carros. Pelo contrário, eu tenho outros carros, eu continuo a ter carros de sonho, coisas que eu penso que gostaria de fazer e que tenciono ter. E simplesmente, malta, não, eu não deixei de gostar do mundo dos carros, não, eu não desisti do mundo dos carros, e não, eu não desisti do mundo do aço. Simplesmente não é por não ter um carro do aço, porque o Supra não é um carro do aço, é um carro num patamar diferente. Muita gente anda nesses patamares, já considera carros do aço porque andam com esses carros nas brincadeiras, mas também pode ser considerado o que vocês considerarem. Mas malta, o foco principal deste vídeo que eu venho aqui abordar é: hoje em dia está mais do que visto que a internet é o mundo mais tóxico que pode haver. Eu falei do mundo do aço, sim, mas o mundo do aço ficou tóxico, tal como até mesmo um amigo meu, um colega meu aqui de YouTube, o Canários, fez um vídeo no qual ele deu a sua mera opinião sobre um tópico no qual eu falei e, maioritariamente, ele concordou no vídeo inteiro. E mesmo assim, ele sem falar nada de mal, sem nada num aspecto negativo, as pessoas foram levar para o lado negativo, para a necessidade de insultos, a desrespeito. É a nossa internet hoje em dia. Andas à procura do teu novo carro e não sabes o melhor negócio para fazer? Então nunca te esqueças de usar o código ASD20 para 20% de desconto na Car Vertical. Isto aqui é um site que dá o histórico ao longo de 40 países sobre todos os carros, sobre o histórico de todos os carros, e como podes ver aqui tens o exemplo de um relatório no qual consegues saber se ele já teve quilómetros alterados, se já foi roubado, se já teve acidentes, problemas jurídicos, desastres naturais e muito mais. Este site é uma coisa que compensa bastante para qualquer pessoa e tens o código ASD20 que te dá 20% de desconto na compra do relatório. Só tens de pôr o número já sido o mesmo e sabes logo tudo no precisamente, e quando não há informação, a Car Vertical reembolsa-te o relatório. Lembrando também que também há aplicação para Android e iOS. Tens o link na descrição e no comentário fixado. E malta, hoje em dia, só enganado quem quer. O site é uma plataforma que está aí para ajudar as pessoas a não serem enganadas na compra do seu próximo carro, e vejam isto como um investimento na compra de qualquer carro. Tirem sempre um relatório para terem a certeza que estão a fazer o melhor negócio possível e que não vão ser enganados de comprar uma coisa, que vos estão a apresentar uma coisa que depois, afinal, vai-vos dar uma despesa e vai ser o vosso maior arrependimento. Com estas informações da internet, só cai quem quer. Código IC20 na carvertical.com, link na descrição no comentário fixado. Vais lá em baixo, mete o chassi do teu carro agora mesmo e sabe o histórico do teu carro que tens atualmente ou do carro que queres comprar, e tens a certeza que estás a fazer um bom negócio. E como eu disse, quando não há informação, eles reembolsam o relatório. Ou bem temos o máximo de informação do nosso lado, do que não temos nenhuma. Já sabes, ASD20 para 20% de desconto na carvertical.com. Se o mundo aço antes era tóxico, era. Se é como hoje, nunca. Porquê? Tal como um pormenor que ele tocou, as redes sociais. Hoje em dia, o ego das pessoas é diferente derivado das redes sociais e as coisas são assim. Infelizmente, malta, hoje em dia não há respeito. Quando eu falei daquele vídeo tóxico, quando eu falei sobre a toxicidade do mundo do aço, uma das coisas que eu referi lá foi mesmo as pessoas não respeitarem e tudo mais. E está mais que visto, vê-se pelos comentários, tanto do vídeo dele, nos meus nem tanto, que eu vi que vocês até entenderam muito bem a minha parte, mas muita gente leva para o lado negativo quando ele simplesmente deu a sua opinião, e nada de mal que ele falou, nada de mal, mas as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de meter lenha e falar mal, e aí que é o que eu refiro, é aí que se vê as tais pessoas que eu falo do mundo aço tóxicas, são aquelas que aparecem nesses comentários a falar isso. Porquê? Porque, malta, eu faço o meu carro o que eu quero, quando eu quiser, e se não quiser puxar eu não puxo, se quiser ir contra uma parede eu mando, é o que eu quiser, o carro é meu, se quiser pegar no carro e ateá-lo fogo, pá, é estúpido, é, mas a verdade é que eu faço o que quero porque aquilo é meu, estão a perceber? E as pessoas não respeitam isso, as pessoas não respeitam o que é dos outros, as pessoas fazem o que querem, e tanto é que as pessoas também, além de não respeitarem, as pessoas falam mal e tentam mandar abaixo, quando nem sequer têm equivalente ou superior. Qual é a necessidade disso? Porque é que simplesmente não... Pá,
Malta, a internet hoje em dia é isto, é um mundo doentio. Não há respeito, as pessoas não têm escrúpulos, não têm educação e sim, não têm educação. Porquê? Porque a educação é uma coisa essencial em cada um de nós e isso é que nos define também o nosso caráter. Porquê? Porque uma coisa é tu não gostares de alguém, pá, ok, até aí, tudo bem. Não gostas ou não concordas, tudo bem, podes deixar. Queres comentar? Claro que podes comentar, és livre para isso. Qualquer um de vocês é livre de comentar nos meus vídeos e em qualquer vídeo. Agora, podem comentar o que quiserem, mas daí a insultos e a desrespeito, aí já vai um outro nível, chama-se mesmo educação. Para mim, eu sou-vos muito sincero, já ando cá nisto há anos, quem fala mal de mim ou não, ó, entra e sai para o outro lado. E lidar com críticas é uma coisa comum, é uma coisa quem está neste jogo tem que se habituar, que é uma coisa que não é fácil. Se fosse fácil, todos fariam, mas vejo bem o tipo de pessoas que aparecem, que tentam até mesmo criar histórias e inventar coisas que nem sequer são reais para tentar mandar alguém abaixo. Infelizmente é a nossa sociedade e é isto que eu referi no vídeo sobre a toxicidade do mundo do aço. Sim, malta, este mundo dos carros hoje em dia é para pior, cada vez para pior, está a ficar um lixo autêntico, se é que já não é. E tal, como é que é ridículo dizer isso e tal e coisa? Não, não é ridículo, eu digo uma realidade. O Ricardo, o Canários, falou uma coisa muito importante no vídeo. O mundo do aço trouxe muitas amizades e tudo mais, tal como a mim. Tenho grandes amigos meus graças a este mundo dos carros e é isto que eu gosto do mundo dos carros, é isto que me faz gostar deste mundo. Conheci imensas pessoas incríveis na minha vida, que são meus amigos, hoje, os meus melhores amigos, e tudo isto hoje em dia graças a este mundo dos carros, a este mundo que nós todos amamos, pois eu, malta, amo o mundo dos carros, nunca vou deixar isto. Não é para eu ter vendido um carro que eu vou deixar. Eu também nunca disse que se for para ir ver um aço ou ir estar presente nas cenas do aço, eu não vou estar. Não, simplesmente não vou participar com o meu carro, que é o que eu nunca fiz com a CZ de propósito, ok? Nunca tive a intenção para tal, derivado a esta toxicidade de o meu anda mais que o teu. Para mim, medir egos, malta, não faz sentido nenhum, ok? Não faz sentido nenhum e tal como eu vos disse, uma coisa é um preparador, uma oficina, mostrar os carros que tem para ganhar cliente, marketing puro, faz todo sentido. Agora os clientes a berrarem ali pela casa, quando os clientes nem sequer ganham nada com isso, foram os clientes que simplesmente, pronto, representam por um lado que eles derreteram o dinheiro do seu carro e ainda estão a dar o sangue todo, quando nem sequer, se calhar, às vezes o preparador está tão preocupado com isso, pá, é aí que nós vemos, eu que eu refiro, da toxicidade. Malta, o mundo dos carros, para mim, conheci pessoas maravilhosas, fiz grandes amizades, aprendi muita coisa com este mundo ao longo de todos estes anos, já estou a fazer YouTube, vai fazer 8 anos, e já aprendi muita coisa, pois foi este mundo dos carros que me levou a isso, mas não, malta, não estou a falar na parte mecânica ou whatever, não, aprendi muita coisa. Coisas que nós vamos aprender ao longo dos anos com certas pessoas e, pá, muita informação que é recolhida ao longo da nossa vida. E há uma coisa que eu sempre aprendi, malta, há a coisa que eu aprendi que é a coisa mais importante, é fazer o que mais gostamos, é o que mais importa. Muitas pessoas fazem em base para os outros gostarem, mas acima de tudo façam sempre para vocês, nunca façam pelos outros, façam para vocês gostarem, isso é o mais importante. Desde já, venho-vos avisar que no comentário fixado encontra-se um link, no qual, se efetuares um registro com o meu código promocional ASD, tens direito a 25 rodadas grátis. Para isso, só tens que fazer um registro com o meu código e relembro já agora que tudo isto é numa casa licenciada e regulada em Portugal. Por isso, meus amigos, já sabem, o link encontra-se no comentário fixado, só tem que ir lá abaixo e criar a vossa conta agora mesmo com o meu código no link do comentário afixado. Eu nunca vou desistir do mundo do aço, não vou deixar disso. Se o mundo do aço é tóxico, é. Quem não gostar ou não concordar com a minha opinião, não tem problema nenhum, mas respeitem. Respeito é importante em qualquer ocasião na vida, ok? E isso é uma coisa essencial. Tem todo o direito de comentar qualquer vídeo, quem quer que seja. Tem. Mas não há necessidade do respeito, do insulto. E muitas vezes, malta, isto é uma coisa que infelizmente é a realidade. Vocês, por me verem aqui nos vídeos, muita gente julga que me conhece numa vida pessoal. Sabe o que é o dia-a-dia, com quem eu me dou e tudo mais, como se nos conhecessem na nossa vida pessoal. E não, malta, isso não é verdade. Tal como eu já vi muitas pessoas julgarem que eu sou isto ou aquilo, mas depois dizem quando me conheceram, tinha uma imagem de ti diferente, agora que te conheço, isto é completamente diferente do que eu pensava e tudo mais. E infelizmente as pessoas tiram partido de algo, mas isso é uma coisa normal, atenção, não estou a dizer que é só a minha, é uma coisa normal, tirarem conclusões precipitadas sobre alguém quando não conhecem. Mas uma coisa é vocês terem essa mentalidade para vocês, outra coisa é irem para a net falar dessa pessoa, criarem histórias e mentiras sobre essas pessoas, quando nem sequer conhecem essa pessoa. E até mesmo criar histórias que nem sequer são verdadeiras sobre assuntos que nem sequer sabem que estão a falar. Muita gente fala de assuntos de, e tal, ele diz isto e aquilo, nem sabem das coisas como são a realidade. Há muitas coisas que eu já podia ter dito na internet e nunca disse, que se tivesse dito, malta, ia dar um alarido do caraças. Muitas coisas que vocês não sabem, que nem sequer vou mencionar aqui, que não vale a pena falar, mas que se viessem à baila, iam perceber o porquê que eu tinha razão.
mas eu às vezes fico no meu canto calado e prefiro engolir algumas coisinhas do que simplesmente ir dizer coisas, porque eu não gosto, simplesmente, eu não decido, não tenho a necessidade de andar em polémicas e de andar aí com coisas em guerras, ok? Simplesmente é isso. Se eu quisesse ter muito mais nesse aspecto, poderia, em termos de andar aí com visibilidade, mas não, prefiro estar no meu canto e fazer as coisas à minha maneira, pá, sem stress, na minha paz. Sinceramente, é assim a minha maneira de pensar e é assim que eu sou. Eu dou a minha opinião no que quer que seja, falo neste vídeo como estou a falar. Se tu concordas com isto, tudo bem. E eu simplesmente tenho a minha opinião. Tu podes debater essa opinião comigo nos comentários, tu podes fazer um comentário normal, porque, por exemplo, a diferença é, as pessoas às vezes comentam coisas e se eu responder, que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas volta e meia respondo, atenção, não é que eu não respondo aos comentários, mas estou a dizer, quando é algo, faço uma crítica mais forte, às vezes eu respondo. E as pessoas levam logo a mal, porque fui eu a responder, porque se for eu a responder, como se eu não fosse uma pessoa tal como vocês, se for eu a responder já é algo, uou, cuidado, ele está a ser isto e aquilo, é desumilde. Não, malta, eu simplesmente sou uma pessoa tal como vocês, tenho os meus pensamentos, tenho a minha maneira de argumentar e posso ou não responder. O mundo dos carros deveria ser um mundo no qual todos remávamos para o mesmo lado, todos, cada um tem a sua opinião, pode gostar de algo, o outro não gostar, é o que faz parte, nem todos gostamos da mesma coisa, não dá para agradar a todos, mas o mundo do aço devia ser somente isso, um mundo no qual só cria amizades, não cria conflitos. Essa é a realidade. Infelizmente, nos dias de hoje é mais o contrário, cria mais conflitos do que amizades e isso é o errado, isso é o que nunca deveria acontecer. Tanto é que estamos num país que ainda por cima é tudo pela ilegalidade. Os carros é tudo uma ilegalidade, em alterações, todos nós sabemos isso. Por isso mesmo que devia ser a malta ainda mais unida em vez da malta mais conflituosa, porque hoje em dia acham normal, e isto para mim é a minha opinião, e vale o que vale, porque é a minha maneira de pensar, e volto a referir, quem não concordar tem o direito de não concordar, totalmente de acordo com isso, não consigo mudar a vossa opinião, claro, quem não dá para agradar a todos, mas também há outro fator importante, quando não se gosta de alguém, por que essas pessoas vão ver o vídeo dessa pessoa? Porquê que eu tenho haters que passam a vida a falar mal, mas vêm para os meus vídeos todos? Porquê que eu tenho pessoas que falam até mal do, por exemplo, como fizemos no Motor Show, mas estiveram presentes no Motor Show? Não dá para entender isso. Se realmente isso é a parte irónica e engraçada, quer dizer que as pessoas na internet são uma coisa e fora são outra. Isso mostra também falsidade, mas isso é outro fator. Para muita gente é normal terem um ordenado mínimo e de reterem cerca de 70% do seu ordenado ou 80% num carro. Acham isso normal, que acham isso como um objetivo. Malta, para mim não é. As coisas vão mudando, os anos vão passando, as mentalidades vão mudando, ok? Eu nunca fui muito de andar a derreter em carros e eu sempre que faço alterações nos carros, eu penso bem no que vou fazer, se realmente não afeta nada que eu possa necessitar, pois há outras prioridades. Há malta que vive para o carro e eu não vivo para o carro, ok? Os carros vivem para mim e eu não vivo para o carro, são coisas diferentes. O carro tem que viver para nós. Todos nós temos um gosto para adorar os carros, todos nós gostamos de fazer as nossas brincadeiras nos carros e isso sim é uma coisa bonita de se ver. É nós temos um gosto e irmos em busca de tornar o carro ao nosso gosto e torná-lo único. Mas depois há aqui a vertente que é, não dá para agradar a todos, como sempre, como é óbvio. Mas o mundo do aço, infelizmente, o mundo dos carros do aço, que é um mundo que eu gosto, ok? Eu nunca disse que vou deixar de gostar dessas coisas, não é por eu não participar que não gosto. Agora, não invalida eu de ir assistir, não invalida de eu estar presente em encontros ou isso, não é que esteja muito, mas não invalida nada uma coisa a ver com a outra, porque eu continuo a gostar dos carros, estão a perceber? A malta tem que saber diferenciar as coisas e tem que saber a realidade. Cada um tem a sua perspectiva e na minha perspectiva, isto, hoje em dia, é só para conflitos, não para amizades. Isso sim, uma coisa que o Canários falou no vídeo dele que é verdade. O mundo do aço, gerar amizades. É uma coisa bonita de se ver e é uma coisa que devia ser sempre. E eu vejo malta pegada de maneiras, malta que anda a porrada por causa do carro que andou mais à frente que o outro. Não? Acham isso normal? E se isso é normal para vocês, desculpem, mas para mim não é. Para mim, não é. Haver guerras de chatices. Até é fixe haver aquelas picardias de brincadeiras. Isso, totalmente de acordo, aquelas picardias de boquinhas ou isso, mas de brincadeiras. Agora, quando passas para patamares em que já se insultam, que se pegam, que passam para pormenores familiares e falam das namoradas dos outros e tudo mais, pá, desculpem lá, mas para mim já é doentio. Malta, hoje em dia tenho 30 anos, ando neste mundo dos carros, desde alguma idade que eu tenho, claro que há pessoas mais velhas que eu, desde 2012, mais ou menos 2013, que eu ando neste mundo dos carros, e tipo, eu lembro-me que eu parava em encontros e era a cena de chegares lá, cumprimentares toda a gente e tudo mais, as pessoas eram tão mais receptivas, tão mais, não sei, na minha fase, que eu me recordo, era tudo diferente, as pessoas eram muito mais
abertas a criar amizades, era isso, não era aqueles olhares, aquelas... Pá, há coisas que se notam hoje em dia que nem às vezes é um bocado difícil de descrever, mas são a realidade. Era tudo diferente. Hoje em dia não. É tudo a puxar para o lado negativo. Discussão atrás de discussão, conflito atrás de conflito. Não, malta, eu não vou deixar este mundo dos carros, jamais. A coisa que eu mais amo na minha vida é o mundo dos carros, sou completamente apaixonado por isto. Mesmo este simples Seat Ibiza 6K2, este carrito que eu tenho para o meu dia-a-dia, malta, tipo, é um carro que eu afeiçoo-me a essas coisas, quer seja um carro de valor mais alto ou um carro de valor mais baixo. Eu afeiçoo-me a muitas coisas e, claro, não quer dizer que seja impossível a vender, que é outra coisa que eu reparo, que as pessoas ficam ofendidas e comentam coisas como se fosse... Eu não posso vender nenhum carro. Ah, ele comprou o carro, mas vende, não sei para quê. Até parece que alguém comprou um carro para ficar com ele para sempre. Essa teoria que eu vou ficar com ele para sempre, nunca vi ninguém ficar com um carro para sempre. Conheço imensas pessoas, nunca vi ninguém ficar com o carro para sempre. Há sempre uma fase na vida em que ou aparece uma boa oportunidade, ou simplesmente notas que já não justifica teres o carro. Pá, vários fatores. Cada um é ali que faz o que quiser, vender os seus carros, faz o que quer. E a realidade é simplesmente essa. Malta, foquem-se nos vossos carros, quem quer fazer essas brincadeiras, façam as vossas brincadeiras ao vosso gosto, não façam pelos outros, sejam felizes à vossa maneira, divirtam-se, que é o mais importante, e o resto é balelas, o resto é letra. Muita gente tirou dali um partido no qual eu vendi a 6L precisamente pelo mundo do aço ser tóxico. Não, malta, não. Eu, dentro de vários aspectos que eu falei, toquei num ponto que é um ponto que irrita-me, simplesmente. Mas não foi por isso que eu vendi o carro. Eu vendi o carro porque eu quis vender o carro, simplesmente. Aliás, eu tenho os meus motivos para vender o meu carro e eu decido se o vendo ou não, porque tenciono comprar outra coisa ou simplesmente está ali parado e não lhe tenho dado uso e pronto, está ali dinheiro parado, empatado. E simplesmente foi essa a decisão, ok? Não foi por causa disso, porque eu não vivo o meu carro em base dos outros. Aliás, se vocês pensarem um bocado, se fosse na questão de vender o carro baseado nos comentários dos outros, vocês devem se esquecer que eu tive um Tesla, que é o carro mais odiado pela malta, quando é o melhor carro que já tive no dia-a-dia. E a malta criticava, e vocês acham que eu vendi o carro por causa disso? Nada disso, meus amigos. Por isso, lá está, não iria ser a 6L a mesma coisa. Era um ponto que eu tinha que tocar e tinha que argumentar para que vocês entendam, não, de todo que não foi. Simplesmente, em vários assuntos que eu falei, foi um dos pontos que eu toquei, é verdade. Nunca vou deixar o mundo do aço, nunca vou desistir dos carros, tenho imensas ideias para o futuro, tenho imensos projetos que eu quero fazer. Pá, tudo a seu tempo, às vezes damos um passo atrás para dar dois em frente e volta e meia acontecem essas situações na vida. Pá, tenho muitas ideias, pode demorar o tempo que demorar, mas irão acontecer se tudo correr bem, se tudo correr como planeado. Pelo menos uma pessoa luta por isso. E é isso, meus amigos. Deixem o vosso comentário. Pá, peço desculpa se foi aqui um vídeo um bocado muito desabafo, mas por outro lado também foi falar sobre este tópico, desistir do mundo do aço. Para mim, jamais, nunca vou desistir do mundo dos carros. E não é por ter vendido a 6L que nunca irei voltar a fazer um projeto, ou até mesmo ter outro TDI. Tenciono voltar a ter outro TDI mais tarde, de facto tenciono, não já, mas mais tarde tenciono voltar a fazer outro, ou não sei, comprar um, não sei. Ou até mesmo um outro projeto. Tenho várias coisas em mente, mas tudo a seu tempo, e vou-vos tentando transmitir tudo o que eu consiga do meu lado, fazer então o conteúdo para vocês também. Muito obrigado a todos vocês, coração, malta, tudo bom para vocês também, que é o mais importante, é estarem todos bem, acima de tudo, saúde, mais importante que tudo isto mesmo, é saúde, e façam as coisas por vocês e a vosso gosto, que isso sim, vocês vão se sentir muito melhor com isso, se vocês conseguirem perceber que a opinião dos outros não interessa para nada, somos muito mais felizes assim. Um grande abraço a todos vocês, que as opiniões negativas dos outros não interessam para nada, e sim, simplesmente temos que levar em conta as coisas construtivas, e isso sim, aí temos que aprender com os erros também, e às vezes também, claro, perceber outras perspectivas. Deixem o vosso comentário, um grande abraço para vocês, o vosso like também, e fiquem bem.